Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de falar sobre este clima de eleições municipais que toma conta dos brasileiros, do povo em geral, e trazer para a discussão um filósofo holandês Barrow de Spinoza e tentar entender o que Spinoza, como Spinoza interpretaria este clima, não raras vezes entusiasta, não raras vezes motivado, não raras vezes esperançoso, haja vista que sempre quando estamos à iminência de mudar os atores que regem sobre a nossa política, que guiam o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios, sempre neste contexto nós somos acometidos por uma certa esperança, por uma certa alegria, a possibilidade de mudarmos os agentes que nos governarão, ou aliás, os agentes que nos governam por outros que nos governarão, sempre traz em nós sempre gera em nós alguma esperança, alguma motivação, alguma alegria. E quase sempre esta alegria, esta motivação, esse entusiasmo redunda em frustração. Bem, o que Spinoza, Barrow de Spinoza, filósofo que viveu no século XVII, teria a nos dizer acerca desta alegria, acerca desta esperança, acerca desta motivação que nos acomete às vésperas de uma eleição. Sobre isso que eu irei falar neste vídeo, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se assim ainda não o fez, nos ajudar compartilhando esse espaço com outras pessoas. Aqui neste espaço nós divulgamos conhecimento, este é um canal por meio do qual nós divulgamos um pouco de filosofia, de ciência e de arte. Portanto, nos ajude a fim de que nós possamos levar essas lições a um grupo cada vez maior. Bem, como eu já antecipei, todas as vezes que nos vemos diante da possibilidade de mudar os nossos quadros políticos, de mudar o nosso presidente, trocar o atual presidente por um outro, os deputados federais e senadores por outros, governantes, deputados estaduais, prefeitos e vereadores por outros, sempre quando estamos à iminência de realizar estas mudanças, nós somos acometidos por uma certa esperança, e esta esperança que tem um fundo de alegria, porque a esperança num futuro melhor, num contexto melhor, sempre nos marca a partir de uma certa alegria. E esta alegria é bastante comum quando nos vemos diante da oportunidade de mudar os agentes públicos que conduzem os negócios políticos de nosso país. E esta palavra alegria, esta palavra esperança, entusiasmo, são palavras que são sentimentos que quando me vêm à mente, me reportam diretamente ao filósofo holandês Barrow de Spinoza, que acerca deste tema dedicou páginas extremamente instrutivas, extremamente
consistentes e extremamente relevantes para entendermos a essência destes sentimentos, a essência de nossa alegria, a essência de nossa esperança ou de nosso entusiasmo. Spinoza é um filósofo-chave na história do pensamento ocidental para nos conduzir a uma compreensão mais profunda acerca destes sentimentos. A sua filosofia é também uma filosofia das paixões. E as paixões, para Spinoza, podem ser classificadas a partir de duas grandes paixões, por assim dizer. Todas as demais são variações destas duas grandes paixões, que são a alegria e a tristeza. Para Spinoza, a alegria e a tristeza são as duas grandes paixões que nos acometem, e todas as demais são variações destas duas paixões. E por serem paixões, tanto a alegria quanto a tristeza são causadas por elementos ou objetos externos ao indivíduo. A causa da minha alegria ou a causa da minha tristeza é um objeto externo a mim. Portanto, a causa destas paixões não está em mim, e sim em objetos externos ou exteriores a mim. Mas não são poucas vezes que estas paixões se misturam, de tal modo que a alegria, a tristeza, em si mesma, não pode produzir uma alegria, como a alegria em si mesma pode produzir uma tristeza. Para ser um pouco mais claro, a alegria só é alegria plena e perfeita se a ideia que eu tenho acerca da causa desta minha alegria for uma ideia adequada a esta causa, for uma ideia que corresponda à essência desta causa. Porque se a ideia que eu tenho desta... Se a ideia que eu tenho da causa, daquilo que me produz alegria, não for uma ideia adequada a esta causa, ou seja, se a ideia que eu tenho da causa não corresponder à causa, este objeto externo que gera em mim agora alegria, poderá, daqui a algum tempo, produzir em mim tristeza, produzir em mim decepção, produzir em mim frustração. Portanto, para que esta paixão chamada alegria seja uma paixão plena, um sentimento sincero, seja uma emoção genuína, eu preciso ter a clara correspondência entre a ideia que eu tenho da causa desta minha alegria e a causa desta alegria. Ou seja, tem que haver uma razão ou uma adequação de tal modo que o meu entendimento acerca da causa daquilo que em mim gera alegria corresponda, se adeque perfeitamente a esta causa. Traga em mim, converta ao meu entendimento uma compreensão clara acerca desta causa, já que há uma adequação entre a ideia que eu tenho desta causa e a causa propriamente dita. Porque se houver uma inadequação, se a ideia que eu tenho desta causa não for uma ideia adequada, logo, com o passar do tempo,
A alegria que aquela causa havia despertado em mim se converterá em frustração, se converterá em tristeza, se converterá, para me valer de um oxímoro, se converterá numa alegria triste, ou não passará de uma alegria triste, de uma paixão triste. Portanto, a alegria que hoje eu sinto, o entusiasmo que hoje acomete, invade, afeta a minha alma, o meu espírito, a esperança que gera em mim hoje a certeza de um futuro melhor, tudo isso pode se converter em decepção se não houver uma correspondência exata, se a ideia que eu tenho acerca dessas coisas não for uma ideia consistente, não corresponder de forma exata a estas coisas. Portanto, a tristeza, a alegria, se não for causada por um objeto que eu conheça plenamente, esta alegria poderá se converter em decepção, em frustração e em desencanto. É neste sentido que Spinoza é um filósofo muito pertinente em contextos de eleição, em contextos nos quais nos vemos diante da capacidade de mudar os atores políticos que nos governam por outros, na expectativa de que eles criem para nós um país melhor, um estado melhor, um município melhor. Como quase sempre, esta alegria de véspera de eleição se converte numa grande decepção, seja no primeiro ou no último mandato daqueles que nós elegemos. Há aí uma inadequação, uma incoerência entre aquilo que pensamos acerca destes políticos e o que estes políticos são de fato, e o que estes políticos são em sua essência. Ora, se eu me decepciono com um determinado candidato sobre o qual eu depositei a minha esperança, que gerou em mim alguma alegria e entusiasmo a ponto de a ele oferecer o meu voto, é que na verdade eu não conhecia este político, ou talvez o sistema político no qual ele está inserido em sua plenitude. Eu não tinha a compreensão certa, o conhecimento adequado, o conhecimento exato do político, ou o que é mais comum do sistema, porque políticos bem intencionados nós temos, políticos que querem que querem tornar o país melhor, nós temos. Mas estes políticos estão inseridos num sistema tão rígido, tão fechado, que mesmo querendo, eles não conseguem construir um país, construir um estado como pretendiam, a fim de que eles correspondam às expectativas de seus eleitores. Um exemplo que nós temos visto em nossos dias é do governo federal, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se tornou praticamente um refém do Congresso, né, do Congresso Nacional, que se tornou praticamente uma figura atada pelo Congresso Nacional e incapacitada de realizar tudo aquilo que pretende. Aí nós vemos o exemplo de um político que, ainda que bem intencionado, não consegue concretizar tudo aquilo que ele deseja por estar inserido neste sistema político que é, repito, rígido, fechado e que não dá espaço
para mudanças substanciais. Ora, se eu não tenho conhecimento deste processo, se eu não tenho um conhecimento claro desse sistema, se há uma inadequação entre a ideia que eu tenho acerca da política e a política tal qual ela é, porque quase sempre há uma diferença entre a ideia que nós temos das coisas e as coisas tais quais elas são. Se eu não tenho uma ideia adequada da política, se eu não conheço a política tal qual ela é, a probabilidade de eu me decepcionar com o meu candidato, com o meu presidente, com o meu deputado federal, o meu senador, o meu governador, o meu deputado estadual, o meu prefeito, o meu vereador, a probabilidade de eu me decepcionar com eles é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento claro, exato, de como opera a política, de como se dá a política. E se o meu entusiasmo, a minha alegria decorre justamente desta ignorância, a ignorância de não conhecer como se organiza o Estado, como se organiza este sistema chamado política, esta minha ignorância será a causa da conversão da minha atual alegria numa muito provável decepção e tristeza. Portanto, este entusiasmo deve ser muito filtrado. Esta alegria, esta esperança, esta alegria que nos acomete deve ser por nós repensada. Por quê? Porque nós temos que ter a consciência clara de que nós, numa eleição, apenas trocamos os atores, mas nós não mudamos o sistema, e esses atores são colocados lá justamente para manter o sistema do mesmo jeito que ele está. Vejam, nós podemos ilustrar isso como um jogo de xadrez, né? Por mais que nós troquemos, por mais que nós tiremos um bispo e coloquemos um outro, por mais que nós tiremos um peão e coloquemos um outro, por mais que nós tiremos um rei, uma rainha e coloquemos um outro ou uma outra, a mudança das peças não altera as regras do jogo. O bispo sempre fará aqueles movimentos limitados pelas regras do jogo, assim como o rei ou a rainha. Por quê? Porque as regras do jogo já estão dadas, porque o sistema já está determinado e os atores nada mais podem fazer do que se movimentarem a partir das balizas que o sistema oferece, a partir das balizas que o sistema apresenta. E aqui eu já faço uma sugestão a vocês, um documentário canadense muito premiado que eu indico sempre para os meus alunos. E eu quero sugerir a vocês que o assistam. Esse documentário vocês irão encontrar no YouTube. É o documentário The Corporation, um documentário canadense muito premiado. Assistam The Corporation e vocês irão ver o quanto que nós vivemos dentro de um sistema que é um sistema extremamente fechado e que os políticos existem apenas para manter o sistema da mesma forma que o sistema sempre foi ou da mesma forma que o sistema está organizado. E se algum político tentar mudar o sistema, ele simplesmente será tragado por ele. E aqui, este político independe do seu segmento ideológico, seja ele de esquerda ou de direita. Ao assumir o poder, ele simplesmente vai jogar dentro das regras que já estão postas, dentro das regras que já estão colocadas. Ora, só haveria uma alegria genuína
se nós ou se os nossos candidatos estivessem realmente dispostos ou que tivessem a possibilidade de mudar o sistema. Porque se não houver uma mudança de sistema, e Marx já defendia isso lá na segunda metade do século XIX, ao afirmar que as estruturas que aí estão simplesmente estão para assegurar a ordem das coisas, tais quais elas se encontram, tais quais elas estão. Os políticos, por mais bem intencionados que sejam, vão continuar limitados, vão continuar proibidos de fazerem aquilo que realmente gostariam de fazer, porque as regras do jogo aí já estão. Porque o sistema está aí colocado e ele não permite que indivíduos alterem as suas regras, por mais nobres que sejam as razões. Nossa alegria política só seria uma alegria genuína se ela fosse depositada naquilo ou naqueles que de fato fossem mudar o sistema. Mas, como Marx já dizia, uma mudança de sistema pressupõe necessariamente uma revolução. E a revolução, podem ter certeza disso, não será desencadeada pelas figuras políticas que aí já estão, pelos atores políticos que aí já estão, ou até mesmo por aqueles que nós iremos colocar lá. Por quê? Porque, repito, estes só existem para manter o sistema do jeito que o sistema é, tal qual o sistema é. Logo, conhecendo como o sistema funciona, uma paixão genuína, uma paixão alegre, uma paixão que de fato fosse uma paixão perfeita, uma paixão que me elevasse, só poderia decorrer diante de uma possibilidade clara de mudança de sistema, substituição de um sistema por um sistema mais justo, por um sistema que contemple mais as pessoas, os excluídos, os pobres, os miseráveis, as classes menos favorecidas e que se organizasse para o benefício maior destes. Mas para isto, repito, haveria a necessidade de uma grande revolução. Portanto, por mais chocante que isto possa ser, se em relação à política há em nós uma paixão autêntica, uma paixão alegre, uma alegria autêntica, genuína e plena, esta paixão alegre, genuína e plena só poderia ser causada pela clareza de um processo de mudança de sistema, substituindo este injusto que aí está, que existe apenas para favorecer uma minoria, uma elite, por um outro sistema que fosse mais justo e beneficiasse principalmente aquele que é a causa de toda a riqueza deste mundo, que é o trabalhador, a classe operária, por assim dizer, né? Aqueles que de fato produzem a riqueza. Mas esta alegria autêntica e genuína, por enquanto, continua ancorada, enraizada numa grande utopia, a utopia de uma verdadeira revolução que substitua o sistema que aí está por um outro mais justo. Mas como a utopia ainda não existe, convivamos
com esta nossa alegria da forma mais coerente e serena possível. Um forte abraço. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de deixar aí o seu joinha e em breve nós nos encontraremos aqui novamente. Um forte abraço e boas eleições!